As ações realizadas pelo MST neste Abril Vermelho resultaram até este momento em 24 ocupações em 11 estados brasileiros. Essas ações devem chamar a atenção para a necessidade do cumprimento do artigo 184 da Constituição Federal, que prevê a desapropriação de latifúndios improdutivos e a destinação à reforma agrária. Sobre esse importante movimento, vamos conversar agora com Séries Radish, da Direção Nacional do MST. Boa noite, Séries. Olá, boa noite, Dai. Boa noite a todos que nos escutam, nos assistem. Séries, vamos começar pelo dia de hoje, né, que marca os 28 anos do massacre de Eldorado do Carajás. Já se passaram 3 décadas, mas esses crimes continuam acontecendo, certo? Sim, sem dúvida. Infelizmente, a violência no campo ela é recorrente, ela é parte da prática do latifúndio, parte da prática do agronegócio, e assim como desde a chegada dos portugueses no Brasil até hoje, a gente segue essa prática de violência como parte da cultura política do latifúndio, da forma de organização da elite brasileira no campo, de se colocar e de defender a propriedade privada e o poder. Então, o massacre de Eldorado dos Carajás, ele é, de fato, para nós, a perda mais emblemática, né, de 21 trabalhadores rurais que foram executados pelo Estado, pelas milícias no estado do Pará em 96, mas ele também revela e deixa explícito qual é o modus operandi que até hoje existe, infelizmente, no nosso país e que tem retomado, inclusive, com muita força atualmente, com a organização de milícias no campo, com a reorganização dessas milícias que outrora foram organizadas pela UDR e hoje tem se auto-intitulado aí essa frente Invasão Zero, Movimento Invasão Zero, que na verdade é uma grande milícia que está se estabelecendo armada no campo brasileiro. Certo. E nós vimos alguns números, né, dessa atuação, dessa jornada de lutas do MST. O que nós podemos ainda esperar desse Abril Vermelho? Bom, abril para nós ele é um mês emblemático. Esse ano em especial, um ano muito marcante para o MST, é o ano que a gente está completando os nossos 40 anos, então um ano de muita maturidade para o nosso movimento, de poder olhar para trás de tudo aquilo que a gente já construiu, já caminhou e que sabe que deu certo. Então a gente tem essa certeza do caminho que a gente está trilhando na construção da reforma agrária popular e ao mesmo tempo é um ano que projeta o nosso 7º Congresso Nacional, que vai acontecer em julho desse ano. Então, o Abril ele entra nesse contexto de luta, de reconstrução da nossa democracia, de fortalecimento da nossa pauta da reforma agrária junto à sociedade e ao governo brasileiro, e também nesse contexto, né, dessas efemérides importantes aí, como eu citei, dos nossos 40 anos do 7º Congresso. O Abril, ele historicamente se caracterizou como um mês de luta, um mês de mobilização para o povo sem terra, e nesse Abril ele mais uma vez vem reafirmar isso, nosso compromisso com os nossos mártires, com a nossa história, com aqueles e aquelas que entregaram suas vidas na luta por um Brasil sem latifúndio, por um país mais democrático do ponto de vista da terra, mas também do ponto de vista de todos os direitos que derivam desse direito fundamental, que é o direito do acesso à terra. Então, está sendo, né, um Abril, uma jornada de lutas marcada aí pela retomada das ocupações de terra em todo o Brasil, de muitas ações, de marcha, de mobilizações, de audiências públicas, de diálogo com entes da federação, INCRA, MDA, estados, governos estaduais, governo federal, nesse sentido de a gente poder politizar, trazer esse debate da reforma agrária e efetivamente traçar rumos para que a gente alcance aí as conquistas, tanto para as famílias acampadas quanto para as famílias assentadas. E qual a importância da luta pela reforma agrária, não apenas para trabalhadores rurais, mas para toda a sociedade? O nosso conceito de reforma agrária popular, ele olha muito para além daquelas que são diretamente beneficiados pela reforma agrária. É claro que eu também me enquadro nisso como uma assentada de reforma agrária, entendo que é um grande ganho para a sociedade brasileira poder estabelecer esse direito, que é o direito do acesso à terra e de ser beneficiado da reforma agrária, para aquelas famílias que vivem da terra, que lavram a terra e que querem construir territórios de reforma agrária com o objetivo de produzir alimento, de cuidar do meio ambiente, de ter uma qualidade de vida
maior e uma vida com dignidade nessas comunidades de reforma agrária. Mas o impacto da reforma agrária ele é direto também em todos os setores da sociedade, seja nos municípios onde essas comunidades estão estabelecidas, porque o impacto na economia, na sociabilidade, nas relações políticas, culturais de um território de reforma agrária em um município, e em sua grande maioria os territórios de reforma agrária eles estão colocados em pequenos e médios municípios do Brasil, eles são realmente bastante grandes. Mas também do ponto de vista indireto, e na medida em que essas comunidades vão se estabelecendo e se fortalecendo, outros setores e outras dimensões, municípios maiores, cidades médias e grandes, cidades polo, capitais, elas também passam a ser impactadas positivamente pela reforma agrária, seja pelo aumento do direito ao acesso à produção in natura, a produção agroindustrializada, que na medida que esses territórios se desenvolvem, eles são capazes de fazer chegar, né, a mais lugares, a mais pessoas, essa alimentação, seja pelos impactos indiretos, como, por exemplo, o cuidado com o meio ambiente, com a preservação da natureza, as outras relações sociais que esses territórios de reforma agrária estabelecem lá no campo, eles também são diretamente sentidos pelas pessoas que estão nas cidades. Então, a reforma agrária, para nós, nessa perspectiva do ser popular, ela se encaixa exatamente nesse viés de poder contemplar aí aqueles e aquelas que estão diretamente beneficiados por ela, mas também a sociedade brasileira como um todo. Muito bem, Séries. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente e uma boa jornada de lutas para o MST. Obrigada. Boa noite para todos.